Ontem eu estava assistindo Suits, aquela série da Netflix sobre advogados, e tem uma cena em que o Mike Ross, ele recebe uma proposta de emprego. E em vez de decidir, ele começa a perguntar para todo mundo o que deveria fazer. Pergunta para a esposa, pergunta para o chefe. Na hora, eu até ri. Eu pensei, meu Deus, a vida é sua, decide logo. Só que alguns segundos depois eu fiquei em silêncio, porque eu lembrei que eu fazia exatamente a mesma coisa. E não era com a proposta de emprego, era com a minha vida. Eu perguntava para todo mundo o que eu tinha que fazer. Na terapia, eu queria que a terapeuta me dissesse qual era o caminho certo. E eu nunca tinha parado para pensar no que isso dizia sobre mim. Na época, eu chamava isso de maturidade. Eu pensava que ouvir outras pessoas era sinal de inteligência. E ouvir opiniões realmente pode ser muito bom. Só que comigo acontecia uma coisa curiosa. Mesmo quando eu já sabia o que eu queria, eu precisava ouvir alguém confirmar. Às vezes eu pegava o celular e mandava uma mensagem: "O que você acha?" E a resposta nem sempre mudava a minha decisão, mas mudava a minha coragem. Se a pessoa concordava comigo, eu sentia confiança. Se ela demonstrava dúvida, eu começava a duvidar também. Era como se a minha segurança tivesse mudado de endereço. Depois que eu percebi esse padrão, uma pergunta ficou martelando na minha cabeça. Por que a opinião dos outros parecia mais confiável do que a minha própria? Existe uma explicação interessante para isso. O nosso cérebro evoluiu vivendo em grupo. Durante milhares de anos, ser aceito pelo grupo aumentava as chances de sobreviver. Por isso, a aprovação social costuma trazer uma sensação de segurança. Buscar conselho faz parte da vida. O problema aparece quando a gente começa a usar a opinião dos outros como a substituta da nossa própria capacidade de decidir. Sem perceber, eu repetia sempre o mesmo movimento. Antes de escutar minha própria resposta, eu queria escutar a resposta de outra pessoa. E quando um comportamento se repete muitas vezes, o cérebro aprende. No meu caso, ele foi aprendendo a mensagem silenciosa. Talvez eu não seja uma boa pessoa para decidir sobre a minha própria vida. Foi aí que eu entendi uma diferença que mudou muita coisa para mim. Existe uma enorme diferença entre pedir um conselho e entregar o volante. Conselho amplia a sua visão, mas a decisão continua sendo sua. Eu fazia diferente. Sem perceber, eu queria que outra pessoa carregasse comigo o peso da escolha, porque decidir dá medo. E quando você decide, existe a chance de errar. E se alguém diz para você fazer aquilo, parece que esse peso fica menor. Só que a confiança também não cresce, porque ela só cresce quando é você quem assume a responsabilidade pela escolha. Então eu comecei a fazer um exercício simples. Antes de perguntar para alguém o que você acha, eu respondia primeiro: o que eu acho, mesmo sem certeza. Depois, se ainda fizesse sentido, eu ouvia outras opiniões. Outras mudanças foi parar de terceirizar decisões pequenas. Qual roupa vestir? O que comprar? Qual caminho seguir? Parece pouca coisa, mas é justamente nas pequenas decisões que a gente vai treinando o cérebro a confiar mais no próprio julgamento. Confiança não aparece de uma vez, ela é construída, escolha por escolha. Minha mãe tem uma expressão que muita gente usa: se Deus quiser. Eu acho essa frase linda quando ela expressa fé, mas olhando por outro ângulo, ela revela um padrão silencioso. Às vezes, sem perceber, a gente passa a vida esperando uma autorização. A autorização da família, dos amigos, do chefe ou das circunstâncias, e até de Deus, para fazer algo que já está ao nosso alcance começar. Tem coisas que realmente não dependem da gente, mas existem muitas que dependem exclusivamente de nós. Tem aquele provérbio que diz: dá o passo que Deus dá o chão. E o primeiro passo é parar de esperar que alguém tome uma decisão que só você pode tomar. Eu passei anos esperando alguém me dizer qual era o caminho certo. Eu percebi que, sem querer, eu estava entregando o volante da minha vida para passageiros. Só que quem ia sofrer o impacto do acidente era eu. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Qual foi a última vez que você perguntou para alguém: fulano, o que você acha que eu devo fazer? Era porque você queria enxergar um ponto de vista diferente? Ou porque lá no fundo estava com medo de confiar na sua própria resposta? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e lembra, a gente cai, a gente aprende e a gente se levanta. Até a próxima.